Salve, salve comunidade da Capoeiragem Paulista de São Paulo. Eu estou aqui junto com o mestre Pedro Cunha, estou aqui junto com o mestre César da Casa Seva, junto com o mestre Pedro Cunha, escritor do livro Capoeiras e Valentões na História de São Paulo. E através do segundo fomento, através do segundo fomento da capoeira, da Secretaria de Cultura de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, que patrocinou isso faz parte de uma dessas ações. Então, eu gostaria de ler aqui a descrição aqui do projeto, para a gente dar início aqui a esse bate-papo. Vai ser um bate-papo descontraído, que a gente vai versar aqui, pontuar fragmentos da história da capoeiragem paulista, tirar algumas coisas da superfície, da profundidade, trazer para a superfície aí, que muitas vezes o capoeirista, na necessidade de fazer a capoeira de uma forma mais prática, né, do ponto de vista físico, acaba negligenciando muitos elementos que é importante a gente estar sabendo aí da nossa capoeiragem. Tá bom, gente? Então vamos lá. Como parte das ações de contrapartida social do projeto cultural, do projeto Cadência Brasil, Cadência Cultural, que é o nome do projeto, será realizada a palestra online Capoeira no Estado de São Paulo, dos anos 80 até a contemporaneidade, reunindo mestres e pesquisadores de conhecida trajetória na história da capoeira paulista, né? O encontro propõe um diálogo aprofundado sobre os processos de consolidação, transformação e expansão da capoeira no estado de São Paulo a partir da década de 80, mas faremos também uma passagem, né, nos períodos anteriores, inclusive nos embriões da capoeiragem paulista, né? E período marcado pelo fortalecimento dos grupos, pela institucionalização da capoeira, pela circulação de saberes entre os mestres e pela projeção nacional e internacional da capoeira produzida em território paulista, né? Participam da palestra mestre Eduardo Negão, que sou eu, mestre de capoeira, historiador, mestre César, professor de capoeira, mestre de capoeira, professor de educação física e curador da Casa Seva de Capoeira. Mantenedor, né? Mantenedor da Casa Seva de Capoeira. Para mim, o maior acervo de capoeira do Brasil, talvez até do mundo aí, né? Mestre Pedro Cunha, uma honra aí, o mestre que foi atrás aí desses registros históricos aí, né? Para dar esse presente aí pra gente, né, de que de fato existiu embriões da capoeiragem paulista antes do século XX, né, no século XIX ainda. Então vai passar um pouco do seu conhecimento aí pra gente também. O mestre Pedro Cunha é mestre de capoeira, jornalista, historiador, autor do livro Capoeira e Valentões, como eu já falei, né? A mediação do debate articula memória, oralidade, registros históricos e vivências práticas, abordando temas como a capoeira nos espaços urbanos de São Paulo, a relação com os movimentos culturais periféricos, os desafios enfrentados pelos mestres, a profissionalização da capoeira e seus desdobramentos, né, contemporâneos em São Paulo, né? A palestra integra o escopo do projeto Cadência Cultural, iniciativa que atua nas frentes de cultura do Estado, promovendo atividades de capoeira e samba de roda, bem como expressões afro-brasileiras de resistência, identidade e transformação social. E o grupo foi fundado por mim, pelo mestre Fernando Cabeça e pelo contramestre Avião, né? Eu sou o mestre responsável pelo núcleo de São Paulo e nós desenvolvemos ações formativas de cultura não só em São Paulo, mas outros estados do Brasil e em alguns países da Europa também, né? A palestra será realizada em formato online e a atividade amplia o acesso ao conteúdo, permitindo a participação de integrantes de diversos núcleos da Escola Cadência Brasil Capoeira e a comunidade capoeirista de uma forma geral, né? Pesquisadores e por aí vai, né? E é isso aí, gente. Esse projeto foi contemplado pela segunda edição do Programa Municipal de Fomento à Capoeira da cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. O projeto Cadência Brasil é uma realização da Escola Cadência Brasil, com produção executiva de Elielma Carvalho, produção artística de Tante Silva, Antônio Williton e coordenação do proponente Cristiano Amorim. Tá bom, gente? Então vamos lá agora para o que interessa. Essa formalidade é importante, né? Essa iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Secretaria da Prefeitura de São Paulo é fundamental para a gente estar aí dando mais qualidade aí nas realizações da capoeira, tá certo? Gente,
como a ideia da gente é dividir a palestra aí, não é uma palestra, é um bate-papo na realidade, né? A gente vai tentar dividir em 3 períodos aí. E nesse primeiro período eu queria convidar o mestre Pedro Cunha para estar trazendo aí para a superfície aí fragmentos aí dos embriões aí da capoeiragem paulista. Então, fique à vontade, mestre, dê a sua contribuição e eu tenho certeza que vai ser muito interessante para todo mundo. Desde já, quero dizer que para nós, capoeiristas paulistas, é uma honra, entendeu? Ter um mestre que, de fato, fez essa pesquisa, porque essa pesquisa, na realidade, já poderia ter sido feita há muito tempo atrás, 30, 40 anos atrás, e você teve a iniciativa de fazer essa pesquisa. Inclusive, no meu ponto de vista, se essa pesquisa tivesse vindo à luz, né, um pouco antes, né, ela poderia estar fazendo parte do escopo, né, do dossiê do reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural, o dossiê do IPHAN, né? Porque, de uma certa forma, o dossiê só abordou a capoeira de São Paulo, as origens da capoeira em Pernambuco, no Rio de Janeiro e na Bahia, entendeu? Então, o seu estudo acaba corroborando aí também, né, para esses embriões da capoeira. Então, mestre, mete bronca e vai ser um prazer te ouvir aí sobre o conhecimento que você conseguiu produzir para a gente aí. Fica à vontade. Mestre Pedro Cunha, gente, vamos lá. Obrigado, mestre. Antes de mais nada, quero agradecer pelo convite. É sempre uma honra falar sobre a história da capoeira, porque é parte da minha vida. E eu não posso deixar também de falar da felicidade de estar aqui com o mestre César, da Casa Acervo, uma pessoa que eu admiro há muito tempo e pouquíssimas vezes tive a oportunidade de estar junto e conversar, acho que nenhuma com profundidade. Então vai ser um papo para mim muito enriquecedor, vou aprender, porque minha pesquisa acabou indo muito a fundo na história da capoeira em São Paulo no século XIX, entrei um pouquinho no século XX, porque comecei a achar muito documento e eu falei, não posso parar aqui. É curioso, porque... e eu tenho que agradecer também, lógico, o meu mestre, mestre Ribas, porque eu só fui pesquisar por ele ser um pesquisador amador, né, por gosto, não fez nenhuma faculdade específica, mas ele lia muito e ele fazia um exame oral muito difícil e eu fui muito mal no exame e por conta disso eu falei, poxa, eu vou precisar ler mais. E aí eu era jornalista, na época assim, fiquei curioso, por que não tem mais coisa sobre a capoeira escrava em São Paulo? Maravilha. Fui atrás, e aí falavam para mim, não tem muito documento, você não vai achar nada. Enfim, comecei a pesquisar pensando só no que já existia, assim, tinha alguma coisa sobre a postura proibindo a capoeira em 1833, já tinha alguma coisa, né, sobre a luta abolicionista, alguns capoeiras que participaram da luta abolicionista já em 1880 para frente. Mas não tinha mais nada além desses fragmentos. Comecei a levantar documento, virou um livro de mais de 300 páginas, minha pesquisa de mestrado. Então, quero falar que, sim, a inspiração para mim foi toda a história oral que eu sempre ouvi dos grandes mestres, a começar pelo mestre Sombra, né, que é o meu bisavô da capoeira, mestre Parada, e toda a linhagem que eu sigo, mas também mestres de outros estados também que eu tive a oportunidade de conviver. Sensacional, mestre. Sensacional. Você mencionou o seu mestre, eu também tenho que mencionar o meu mestre também, porque... Quem me incentivou também essa parte, dessa busca da pesquisa, da parte literária da capoeira, foi meu mestre Adelmo, então agradeço muito meu mestre Adelmo também ter me dado esse incentivo. Ainda não tive o privilégio de fazer um filho, né? Um filho literário, que é o livro de capoeira, mas tá no forno aí, tá no caminho. E é isso aí, mestre. Eu acho que o que vale mencionar, assim, logo de partida, assim, através dessa sua busca, quais foram os primeiros registros, né, que você encontra de fato, assim, né, dessa capoeira escrava na cidade de São Paulo ou mesmo no estado de São Paulo? Pode discorrer sobre isso. Legal. É curioso porque a capoeira ela é uma arte marcial que toda a sua história no século XX, a gente também vai ver isso, ela é muito contraditória. É o valentão que depois vira herói nacional, né, como é o caso lá do valentão Cabralzinho, que vira um herói nacional lá no estado do Pará. E a gente tem vários outros grandes heróis nacionais que eram valentões, eram perseguidos e de repente dão uma virada. E o inverso também, né? Gente da elite que parecia, né, não ter nada a ver com a capoeira e estava ali no meio. E a história da capoeira em São Paulo, primeiro documento que eu encontro tem a ver com isso. Então, em 1829, estudantes
que estão querendo entrar na faculdade de Direito. Para você entrar, você tinha que fazer um teste difícil de francês, de latim, e você tinha um curso preparatório. Eles escreveram para um jornal, Farol Paulistano, reclamando de um mestre de francês que fazia algo inaceitável para a época. Ele era visto jogando capoeira numa praça pública com africanos. E aí tem toda uma história por trás. Depois você vai ver, ele era um português que fugiu lá da Bahia porque ele lutou do lado dos portugueses na independência da Bahia, veio para cá. Então, assim, começa já com uma mistura de africanos escravizados numa praça pública jogando com um professor de francês da Faculdade de Direito, que era, assim, o ápice da elite paulistana. Na realidade, a Faculdade de Direito foi criada por uma demanda da elite paulistana. Em 1829, mestre, vai vendo. Sensacional, sensacional. Eu me recordo de ter visto no seu livro também um registro sobre... capoeiristas de São Paulo que foram numa chácara na região do Brás desafiar capoeiristas que trabalhavam lá, que eram do Rio de Janeiro. E eu achei isso interessante, até do ponto de vista dessa mistura que tem até hoje, né, de pessoas que vêm do Rio de Janeiro para cá e paulistas que vão para o Rio de Janeiro, e acaba ocorrendo essa simbiose de conhecimentos. E eu achei sensacional você ter encontrado esse registro em que capoeiristas de São Paulo foi lá desafiar o capoeirista do Rio de Janeiro. Como foi mais ou menos isso, mestre? Como foi esse contexto? Tem um ponto que eu acho que é legal a gente destacar, assim, todo mundo quer saber qual é a origem, né? A gente tem essa coisa, quase uma fissura. Qual é a origem da capoeira? Qual a origem? Quem foi nasceu? Qual foi onde começou? Quem foi o mestre mais antigo? A verdade é que, assim, a capoeira, como muitas manifestações culturais, ela foi sendo desenvolvida ao longo de muitos anos com muitas trocas, fluxos e refluxos de africanos do Brasil para a África, né, trazendo suas culturas, seus elementos, né, de cultura, dança, arte, luta. E aqui no Brasil também, né, da província da Bahia veio para cá, do estado da província de São Paulo, indo para o Rio e por aí vai. E na Chácara do Brás, em 1831, a gente tem um registro que é lindo esse registro. Na verdade, antes da minha pesquisa, ele já tinha sido localizado até pela minha orientadora de mestrado, a professora Cristina Wissenbach, que eu também agradeço, porque ela me entregou de bandeja esse documento. Oh, que maravilha. E assim, era uma carta super difícil de ler, porque está naquelas letras antigas, sim, mas era o padre... Era manuscrita mesmo. Manuscrita, isso. E aí o padre Antônio Joaquim de Macedo, ele escreve reclamando, né, para a polícia que tem que tomar providências, porque ele estava lá na chácara dele, relaxado, fim de semana, né? Se fosse hoje em dia, tá ali abrindo uma cervejinha, tomando um vinho, e ele estava relaxado quando de repente vieram chamar e falaram assim: vamos fazer alguma coisa porque a chácara está cercada por africanos, 60 africanos, cercaram a chácara no Brás, que era uma região de produção lá de alimentos para a cidade, né? A chácara do Brás, hoje o Brás é super urbanizado, mas na época era rural. Era rural. Cercado das tais capoeiras, né? Aqueles matos que cresciam em volta das cidades, né? Sensacional. E aí o padre, ele falou, olha, eles começaram a assoviar, um elemento que aparece muito nas maltas do Rio, assoviar. Os líderes carregavam barretes vermelhos, que são gorros, né? Barretes vermelhos, líderes, e eles queriam mostrar a pimponesa dos negros paulistas para os negros cariocas, sendo que todos eles eram africanos. Então, assim, é uma mistura de culturas e de identidades que são fruto muito dessa violência, de um lado, da escravidão e da necessidade de você se sentir pertencendo a alguma coisa. Acho que é isso. A capoeira sempre foi muito... Por isso que até hoje a gente tem essa tradição dos grupos, né? Todo mundo quer pertencer a um grupo, pertencer a uma linhagem, e naquela época já era isso. Mestre, assim, esse registro já foi praticamente, é um registro já do início, praticamente da sua pesquisa, do recorte, né, temporal da sua Sim. pesquisa, né? Que registro o senhor teria para nós, assim, de meados, assim, né? Meados do século, assim, por volta de 1880, por aí, mais ou menos, para a gente fazer... Eu vou pegar só pontuar. Eu vou pegar um caso que, assim, todo mundo me pergunta, Pedro, a sua pesquisa... Primeiro, não achei nenhum documento iconográfico, a gente fala, nenhum desenho, pintura, nada da capoeira em São Paulo. Infelizmente, procurei muito. Tem alguns registros próximos e tal, mas não achei. Só que teve um caso, foi um processo criminal contra um africano livre chamado Adão dos Santos Jorge. E para mim me marcou muito porque
Assim, esse processo é enorme. Eu fui lendo, na época não tinha nada digitalizado. Eu tinha que ir no acervo ali público do estado de São Paulo, que fica ali perto da Marginal Tietê, e horas olhando lá, latas, etc, e lendo, e esses documentos originais foram trazendo aos poucos uma história que no início não aparecia. Então era um caso do africano que tinha dado uma navalhada na perna lá de um escravo, né, uma pessoa escravizada, o Eduardo, que, se eu não me engano, minha memória ainda faz tempo que eu não pego o meu próprio livro, mas era um pernambucano. Um maranhense, desculpa, ele era um maranhense. E aí, o que foi que eu descobri depois que no início do processo ninguém fala nada? Sabe aquela coisa? O que aconteceu? Eu estava olhando para o lado, eu estava olhando para o outro. Detalhe, era um grupo que se reunia no chafariz do Miguel Carlos, no centro de São Paulo, da cidade. Sensacional. E desse grupo, tinham dois que aparecem nos depoimentos, dois participantes ali que chamavam como? João Grande e João Pequeno. Coincidência. Olha as coincidências. Nada. Tá lá, tá lá. Que coincidência. Arrepiou. Quando eu li isso, arrepiou. Sensacional. E aí, quando eles vão apurando, eles acabam revelando, porque senão o Adão dos Santos Jorge ia rodar se ele não contasse a verdade. Então, no último momento, ele acaba contando que foi uma brincadeira, um jogo, onde o Eduardo estava com uma vareta, um pedaço de madeira, e ele falou assim: se você é bom mesmo, quero ver você cortar com a sua navalha. E aí eles começaram num jogo de capoeira com o Adão dos Santos Jorge tentando cortar com a navalha dele a vareta do Eduardo. E sem querer, pegou onde não devia, né? Então ele acabou sendo processado por lesão, mas a capoeira nesse caso foi um atenuante. Ou seja, isso, falando da cidade de São Paulo, que já tinha uma postura desde 1833, falando Sim. que toda pessoa que praticasse o jogo ou luta de capoeira em praça pública, lugar público, seria punido, né, com açoite, no caso dos escravos, ou Sim. seria preso, ou teria que pagar também uma quantia. Então, a gente imagina que a capoeira em São Paulo, ela é muito ligada a uma cultura de identidades urbanas ali, de grupos que estão se autoafirmando através desse movimento, desse gestual, etc. Não tem música acompanhando, em princípio, aparecem palmas em alguns casos, né? Só palmas, mas no Rio de Janeiro, muito parecido com o que... Tambor, em algum momento tem Falam do batuque, mais pra frente. A utilização de tambores. Mais pra frente falam dos batuques, Sim, mas assim, é uma coisa muito parecida com o que a gente vê o registro histórico, na verdade, da capoeira em outras províncias na época, né, como o Rio de Janeiro, e até mesmo na Bahia, os registros iniciais nem sempre associavam a todo o ritual que a gente vê hoje em dia na capoeira. Tem um registro que eu achei interessantíssimo também, que então, na época, né, governador de São Paulo, que na época acho que não era nem o termo governador, acho que não era o termo governador, mas era como se fosse o governador de São Paulo. A capoeira já estava, isso aí é claro, já estou falando lá na frente já, né? Um pouquinho antes do Estado Novo de Getúlio Vargas. Esse governador, o Júlio Prestes, né? Nome de estação de trem. Governador Júlio Prestes de São Paulo, né? Que governou São Paulo de 27 a 30. Ele, tendo conhecimento da capoeira, até meio que seguindo aquela onda, né? Dessa ênfase, né, nos símbolos nacionais, e a capoeira já caindo na graça dessa questão de ser uma simbologia nacional também. Ele, numa ocasião, ele incentivou ou comentou sobre o ensino da capoeira nas escolas no estado de São Paulo. Eu achei isso sensacional. Acabou não indo para frente, né? Depois abriu um hiato aí gigantesco aí, né? E estamos nesse hiato até hoje, né? Sim. Que a capoeira ainda não está na escola. Sim. Entendeu? Mas eu achei sensacional o governador, que, se eu não me engano, foi próximo aí de 1900... Não, ali entre 27 e 30, né? Ter feito essa menção aí. O que você teria para acrescentar nesse sentido? Eu vou falar uma coisa que acho que todo capoeirista de São Paulo deveria guardar na memória, que a elite de São Paulo, por ter na faculdade de Direito ali um embrião forte, um movimento de capoeiras ali, a elite de São Paulo, de certo modo, via na capoeira um potencial para virar a grande arte marcial brasileira desde o século XIX. Tem um registro feito da Academia de Direito no meio do século XIX, e eu vou ler aqui, que é um cronista, Antônio Almeida, falando sobre como Duque Estrada, quando estava lá na Academia de Direito, como ele defendia. Olha só como ele falava. Ele fala assim: a prevenção existente contra a capoeiragem era justificada pela degeneração dela.
A verdadeira capoeiragem, explicava ele, não admite o auxílio de armas de qualquer natureza. O seu princípio básico é que o homem deve empregar para a sua defesa ou para o ataque somente os órgãos da sua natureza que a natureza recebeu. E com efeito são eles mais que suficientes para a completa preservação da pessoa e para a subjugação do adversário, por mais terrível que esse seja e por mais armado que se apresente. Uma vez que não conheça o segredo da arte ou não disponha de agilidade resultante do exercício. Então, eu acho legal porque ele fala assim, aqui ele já está falando que a capoeira não é só violência. Ela é uma arte e que envolve segredos e que dão uma vantagem sensacional. Física. Muito diferente da visão que se tinha no Rio de Janeiro, né? Que se consolidou nesse período aí com as maltas de capoeira. E aqui dá a impressão que a conotação de ser capoeirista aqui não chega a ser uma coisa tão que desabone a pessoa. Não tão grave. Não tão grave, né? Como era no Rio de Janeiro. Você pensa que o Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do Império. Sim, tem essa questão. Guarda Nacional, o Carlos Eugênio Líbano Soares. Muito mais urbanizada que São Paulo, na ocasião também. São Paulo estava assim, urbanizando rápido, mas o Rio de Janeiro era muito mais movimentado por ter essa questão de ser o centro político do país. E a gente tem que pensar que por ser mais controlado, o uso político da capoeira também, isso aparece nos estudos de pesquisadores, né? Como eu citei, o Carlos Eugênio Líbano Soares há muito tempo fez lá todo um estudo sobre esse uso político. Isso acabava aumentando a repressão. Aqui eu acho que era mais uma questão, né, de disputas internas entre africanos livres, escravizados e pessoas da elite que queriam participar. O uso político aparece mais no final do século XIX na luta pela abolição, aí aparece bastante, então é legal saber que os capoeiras também se envolveram nessa luta, ajudaram a defender, né, a liberdade dos escravizados. E aí depois, na virada do século XIX para o XX, a gente tem um movimento inverso da própria elite de São Paulo, porque começa um processo de imigração muito forte, fala, vamos agora esconder essa história, vamos dar uma embranquecida, né, no nosso estado, porque aí vira estado, porque São Paulo tem que ser a capital da indústria, a capital do progresso. E aí é nesse momento aí que os escravos que estavam ali naquela região, nos quilombos urbanos, que era naquela região de São Paulo, começam a ir para as periferias, né, para os bairros mais afastados. Mestre, para a gente fechar esse primeiro recorte da gente aí sobre esses fragmentos da história de São Paulo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre essa mistura de capoeira com samba, que até numa determinada ocasião foi intitulado como Tiririca, né? Que a gente capoeirista, até então, até antes da sua pesquisa, para nós o embrião da capoeira de São Paulo era da Tiririca para cá, ou seja, a mistura do samba, juntamente com a origem do samba paulista também, tinha essa modalidade de samba com pernada que eles chamavam de Tiririca, que a gente acabou meio que concebendo aí como o embrião da capoeira de São Paulo, né? E eu gostaria de saber o que o senhor tem de registros aí dessa parte aí, né? Já no século XX, né? Por volta aí de 30, 40, né? Um ponto que eu acho que é importante destacar é quando vem esse movimento do progresso e eles falavam de higienização das cidades, né? Isso. Você tem uma repressão cultural, a capoeira e outras manifestações de origem africana. Não é só a capoeira. Então, por exemplo, teve igreja, que eram igrejas que reuniam grupos negros em São Paulo, foram demolidas, né? Outras manifestações também foram coibidas. E aí, para sobreviver, o que eles fizeram? O que os valentões fizeram? Eles se aproximaram de manifestações que eram aceitas. O que estava em ascensão no início do século XX? Duas manifestações que até hoje caracterizam o Brasil, né? Samba e futebol. Então, os capoeiras, os valentões, eles viram os balizas do samba dos cordões carnavalescos de São Paulo, que eles eram abre-alas com bastões, girando, rodando, uma coisa linda. Que se a gente for fazer uma analogia assim, que se assemelha muito ao início do frevo também, em Pernambuco, né? Que eles estavam ali no carnaval e tinham esses capoeiristas que eram muito habilidosos, que também defendiam ali os cordões de carnaval em Pernambuco também. Exatamente. Muito semelhante na realidade. Sim, o mestre Sala também, lá no Rio de Janeiro, a gente sabe que o mestre Sala era o capoeira que defendia também a bandeira. E aí a gente tem também, do outro lado, no futebol, o futebol de várzea, que era muito violento, sempre tinham os valentões, os capoeiras chamados para defender. Então, por exemplo, em São Paulo ali, muitos
clubes e também de futebol e de samba, que às vezes eram o mesmo, né? Eles acabavam chamando, por exemplo, os chamados negros da Glete, que ficavam no Largo da Banana, né? Carregando ali, eles... vai ter um jogo, então vai lá defender a gente. Sensacional, né? Assim, e já mais em meados assim do século XX, a gente já tem registros já até musicais, né, relacionado a Tiririca, né? O Geraldo Filme, que foi um dos precursores aí, né, da origem do samba paulista mesmo, né? Que vem do samba de bumbo, né, do interior de São Paulo, Isso, não só de Pirapora, mas de outros municípios também. E o Geraldo Filme, ele consegue trazer para o samba alguns fragmentos dessa parte musical da Tiririca, né? Tem um detalhe que eu acho que até aparece no final da minha pesquisa, e como nem foi não era o foco, então acabei não me aprofundando, mas claro, tem muito estudo, história oral ainda cabe aí, né? Mas eu peguei relatos de sambistas, de batuqueiros que estão publicados aí de outros estados. Então, assim, Donga, por exemplo, ele fala sobre a Tiririca. Ele fala sobre o batuque, a mistura do batuque, tiririca, capoeira e samba. Sensacional. Então, assim, aqui você tem o Geraldo Filme, você tem outros também, né? Carlão do Peruche, que faleceu recentemente, já faz 2 anos, né? Carlão, já tive a oportunidade de estar com o mestre Carlão. E o que todo mundo fala tinha lá... tinha lá da Cuíca. Então tinha lá... Ainda, né? Às vezes começava no samba e terminava no batuque, na tiririca. Às vezes começava o batuque, a pernada, depois virava samba, porque de repente chegava ali a polícia, alguém para repreender. Então era uma mistura que, para quem não conhecia, não estava dentro do ritual, era confuso. Mas quem praticava ali, cada coisa era uma coisa, mas estava tudo junto. Sensacional. E cada um tem a sua identidade, mas... existe um trânsito, né? Um trânsito. Sensacional, né? Mestre. Sensacional. Assim como, do ponto de vista assim, da gente fazer assim, uma introdução, assim, porque isso é muito importante, né? Se existe, né? Se existem os registros, né? A gente não dá para começar a falar de uma parte sem a gente puxar a parte mais ancestral, né? Do objeto de debate e estudo que a gente está trabalhando, né? Mestre, obrigado por enquanto. Vamos caminhando, né? Vamos caminhando. Chegamos aí, vamos dizer que a gente chegou aí em 1950, né? E agora eu quero convidar aqui o mestre César, profundo conhecedor aí da história da capoeira de São Paulo, através do seu acervo sensacional de muito material de capoeira. As pessoas, todo mundo que produz alguma coisa manda para o mestre César, porque sabe que vai ser bem utilizado, né? Vai guardar, mas vai disponibilizar, como já falou muitas vezes aí, para toda a comunidade capoeirista do mundo inteiro, né? Na realidade, o acervo do mestre, segundo ele mesmo fala, está à disposição de todo mundo. Então, eu achei fundamental, viu, mestre, estar trazendo o senhor aqui para estar junto com a gente aqui, fazendo esse bate-bola. E agora a gente precisa entrar, né, na chegada, né, desses primeiros mestres baianos aí na Terra da Garoa, né, trazendo a capoeira, predominantemente a capoeira da Bahia, né. Então, já vou jogar a bola para o senhor aí, para a gente já falar dos primeiros que chegaram aí, e a gente vai versando aí, mestre. Fique à vontade, por favor. É isso. Bom, então, a gente tem a capoeira paulistana, né? Nós conversávamos aqui um pouco antes, e isso muita gente sabe, né? A capoeira paulistana, ela, se falar em percentual, é difícil você... Quanto de percentual, né? Mas 90%, vamos dizer assim, ou talvez até um pouco mais, a capoeira paulistana, ela é itabunense, né? Ela é baiana, e baiana de Itabuna, né? Porque aí você tem sujeitos da região de Itabuna, sujeitos da região de Salvador, né? E daí também alguns nomes da capoeira carioca, do Rio de Janeiro, sim. Né? E que migraram de um local para o outro, e passaram pelo Rio e vieram para cá, né? Sensacional. Então é isso. Aí você tem o quê? Quer nomear um pouquinho, mestre? Vamos arriscar aí, vamos nomear alguns aí, né? Dos a gente tem a chegada do mestre Ananias em 1953. O mestre, como eu estava comentando com o senhor anteriormente, o mestre Damião, né? Sim. O mestre Ezra chegou um pouquinho antes, né? Chegou ainda no final da década de 50, né? Isso. A primeira vez é em 1949, com a equipe do mestre Bimba. Sim. Depois ele se estabelece esse período na academia do
dos Joffre. Kid Joffre, né? Kid Joffre, que eu acredito que seja o pai, o irmão do Éder Joffre. Né? Acho que era pai. Era pai, né? Salvo engano, era pai. Acho que, se não me engano, acho que era pai, é isso mesmo, né? Então, e ele deu aula lá por 2 anos, né, mestre? Deu aula de capoeira. Aí eu tenho que ir vendo aqui. E ele foi aluno do Mestre Bimba, mestre. Foi aluno do Mestre Bimba. Mestre Bimba, né? Perfeitamente, capoeira regional, Mestre Bimba. Sensacional. E aí o segundo registro que a gente encontra, né, mestre, é esse registro do Mestre Ananias, que chega aqui em 53. Você quer o período do Mestre Esdras? Aqui, fica à vontade. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Vai achando aqui. Isso está no livro do Tenente Esdras, né? Sim, sim. O período que ele... Tenente ensinou... Ele era militar, né, mestre? Era militar, da aeronáutica. Sim, militar. Ensinou capoeira regional em São Paulo de setembro de 50 a maio de 51, na rua Santa Efigênia, Academia de Pugilismo dos Sensacional. Santa Efigênia, gente. Santa Efigênia. Família Joffre e Zumbano, né? Que é o pai do Éder Joffre. Isso está no livro, então não tem dúvida. Sensacional. Bom, então, essa é o que a gente tem como registro de primeira experiência entre 4 paredes aí. O marco, assim, é um marco, assim, né, dessa a chegada, né, desses primeiros meses de São Paulo, né, mestre? Que a gente pode considerar, assim, que de fato é a concepção, esses mestres que atuaram, assim, na concepção mesmo do que é a capoeira paulista, assim, vamos dizer, né? E depois o mestre Damião... o segundo registro que a gente tem é o Mestre Ananias chegando aqui em 53. 53 né? Tem um grupo de show, né? Isso, tem. São acho que 5 teatro, né? Acho que 5 nomes, né? Isso. Tem um repórter de jornal que tem a notícia da chegada deles, o dia tudo certinho, né? Que vem, que eles chegam em São Paulo para o samba, para fins artísticos. Acho que, né? se eu não me engano, ele participou de 2 ou 3 peças teatrais também. Isso, ele tem envolvido com o candomblé também, com samba. E tem um outro nome também, junto com esses aí, que agora fugiu o nome dele. Mas ele... Só que, na realidade, ele só se estabelece aqui a partir de 58, né, mestre? Segundo os registros aí, né? As academias, os espaços, né? Ministrando aulas, vai de 58 para frente, né? 58. Aí já tem também o mestre Zé de Freitas, né? Acho que seria... A gente poderia colocar aí o mestre Zé de Freitas aí, que apesar de muita gente negligenciar, mas os mais velhos falam que o mestre Zé de Freitas ele iniciou esse trabalho de capoeira junto com o mestre Valdemar. Inclusive, segundo o relato dos mais velhos, foram eles que iniciaram essa reunião dos capoeiristas baianos na Praça da República para fazer roda de capoeira. Segundo o mestre Pinati, o mestre Valdemar acabou meio que fazendo outra coisa, não sei se depois voltou para a Bahia, mas acabou não perpetuando como esses outros mestres. Como o mestre Zé de Freitas. E tem um nome que aparece também, antecedendo a Zé de Freitas, que é o Blaudecir, né? Poucas pessoas falam dele, mas é uma pessoa que ministrou aulas em São Paulo. Sensacional. Como que é o nome mesmo? Blaudecir. De onde que ele era? Blaudecir. Ele é baiano e teve por São Paulo aí. Qual que é a prova, né, que eu consegui? Por um acaso, um dia eu estava com o mestre Tiãozinho de Brasília, isso num evento em Tocantins, em Palmas, conversando com o Tiãozinho, a gente conversando da capoeira de Palmas. O Tiãozinho falou, sabe que eu tive aula em São Paulo, tive um curso lá com o Blaudecir? Eu falei, cara, não é possível um negócio desse, né? Porque pouca gente sabe desse nome. Certo. Né? Até porque não é um nome comum, né? Não é um nome comum. Eu falei, não, o Tiãozinho, mestre Tiãozinho, né? E ele mandou para mim, eu tenho isso guardado no acervo, certificados assinados com o nome do Blaudecir. Né? Então, ele foi uma pessoa que ministrou aulas, eu não sei precisar em que local é o endereço. Porque aí o Zé de Freitas, o mestre Zé de Freitas, tem endereços, né? Sim. Tem alguns endereços aí, né? 2, 3 ou até mais endereços com a academia, né? Além do Clube CMTC, a Rua 21 de Abril. Que eu trabalho, não é? Eu trabalhei na CMTC. Não sou nem muito velho, mas também não sou muito novo. Né? Ali tem a história dele junto com o Melo, o mestre Melo, que tornou-se um aluno dele. Então, o CMTC Clube, né? Algo que se sabe, então o Melo era do judô, né? Então abriu-se esse espaço para
para um capoeirista, né, para um camarada lá, o Zé de Freitas, né? Quando a gente fala Zé de Freitas, Joel, Ananias, nós não estamos faltando com respeito para com ninguém. Certo. Porque na época eles eram o Ananias, o Zé de Freitas, eles tornaram-se mestres, se fizeram mestres aqui na capoeira, aqui em São Paulo. Sim, Né? sim. Ninguém chegou com... Bom, enfim. Certo. O CMTC Clube acabou porque tinha a roda na praça, espaço público aberto, e o CMTC Clube meio que se tornou um espaço de convivência também, encontro Isso. desses mestres. Então, também. essas datas aí, ó, conversando com o mestre Brasília, Isso. essas datas, elas não tem data certa, Sim, mas sim, a sim, gente sim. tem aí uns 1962, 64, daí em diante. Tá? Porque se falar de roda de capoeira antes disso, em São Paulo, fica meio vago, porque como é que fazia essa roda sem número Sim, de capoeira, sim, sem um número de sim, pessoas? sim, perfeitamente. Então, esse mestre, o Zé de Freitas, ele foi um cara que reuniu o povo que chegava da Bahia para cá. Teve um protagonismo a ponto dele dar aula pro Pelé, né? Quando Exatamente, o Pelé tava tem essa preparando pra fazer história um aí. filme lá sobre Isso. escravidão. É. E ele ensinou alguns golpes lá pro Pelé, né? Depois teve um outro bom de organização também, porque o Zé de Freitas é um organizador, um cara que conseguiu reunir, até porque não tinha outros, né? E depois, na sequência, tem o Naldo, né? Reinaldo Suassuna, né? Então, que tornou-se, então, o mestre segundo os registros, já é mais né? para frente. A partir de 65 começa Já a chegar, é mais para né? frente. Aí a Mestre fundação Suassuna, Mestre Isso, Brasília, Mestre Joel, tem, né? tem um E arquivo. assim sucessivamente. Tem um arquivo que tem as datas de todos eles, viu? Se você quiser detalhar essas datas deles aí, como acho que não tá é o curtinho, caso. agora não vai ser o questão caso. do Né? tempo. Mas essas pessoas, então elas passam a se reunir de 62, 64 para frente, Maravilha. conversando com o mestre Brasília. Ele fala: olha, todo mundo passou pela capoeira do mestre Zé de Freitas, de alguma forma. Maravilha. Ou indo lá um dia numa aula, ou indo numa roda. E isso não quer dizer Muita relevância mesmo. o problema é assim, não, eu não fui aluno do Zé de Freitas. Não é essa a questão se foi aluno ou não. Alguns foram até. O mestre Joel foi formado pelo mestre Zé de Freitas. Alírio Ferreira foi formado pelo mestre Zé de Freitas. Sensacional. Tem mais alguns nomes aí. Mas então, de fato, nesse início aí, esse pontapé inicial, o protagonismo mesmo, era aglutinado no mestre Zé de Freitas. No mestre Zé de Freitas, né? Exatamente. Aí daí para frente, mestre, aí é claro, a partir de 65 começaram a vir outros mestres, né? O próprio mestre Ayrton Onça, né? Que também era aluno do mestre Bimba, né? Isso. Mestre Joel, Gilvan, mestre Limão, o mestre Pinati, que já era daqui, né? Mestre Silvestre, que era o único paulista, né? O único paulista. E aí eu quero aproveitar, mestre, falando desses mestres aí. Tem Paulo Gomes na história da capoeira paulista também. Mestre Paulo Gomes. Mestre Paulo Gomes também, né? Chegou também, né, nessa época junto com essa leva aí, né? E aproveitando essa efervescência desse primeiro momento, assim, desses mestres, teve a vinda do mestre Bimba em 71 para cá, né, mestre? Isso foi na segunda quinzena de 1971. Isso. Né? Ele foi trazido pelo aluno dele, né? O Ayrton Neves Moura, o Onça, o Brabo, né? E isso foi uma viagem de carro, né? O Onça, ele era um comerciante, né? Dizem que ele vendia carro, era vendedor de carro, né? Também. Ele levava carro daqui pra Bahia. Era bom de grana. Enfim. E a ideia era já o movimento de fundação de alguma entidade, de órgão para conduzir a capoeira, para regulamentar a tal da Federação Paulista de Capoeira, que nasceu em 14 de julho de 74. Pois bem, mas aí você está... Que já foi um outro processo de consolidação desses mestres em São Paulo, né, mestre? Isso, de vários, de alguns, né? Nem de todos. Alguns não entraram, né, todos. Na federação. Não, ou entrou e saiu já de imediato, né? Mas em 71, então, a vinda do mestre Bimba, né? Ele não tem até um negócio que foram vocês que organizaram, né? A tal foto, né? Essa tal foto, né? Dos 9 aí. Então, posso fazer só um registro, mestre, com relação a essa foto aí? Aqui, segundo os mestres que estão nessa foto, né? Em depoimento, assim, em conversa, até conversas assim, informais, né?
O mestre Ananias não estava aí porque o Seu Ananias? o seu Ananias, né? O mestre Ananias não estava na foto, segundo o mestre Pinato, porque falou que ele era chato. Esse ele foi. Ele falou, ele não estava aí porque ele era chato. Ele falou, aí eu falei, e o mestre Paulo Gomes? Também. O mestre Pinato falou, o mestre Paulo Gomes era antissocial. Por isso que ele não estava aí. O mestre Paulo Gomes estava toda hora querendo arrumar problema. Sempre. Falando que ele só sossegou o facho um pouquinho quando ele bateu de frente com o Onça, porque o Onça era muito bom de capoeira. Ele era muito bom de capoeira, mas o Onça era melhor. E aí o mestre Onça segurou, né? E O Onça era um brabo mesmo. que o mestre Pinati conta um episódio de que ele estava toda hora lá na federação, lá no Bay Barione, criando problema, perguntando disso, perguntando daquilo, e querendo saber disso, querendo saber daquilo. E o mestre Pinati falava para ele, vem na reunião. Por que você não vem na reunião para você poder falar tudo isso que você está falando para mim? E eu vou fazer um registro que o mestre Pinati falou para mim. Ele falou que tinha uma gavetinha lá, que tinha um aluno dele lá que era policial, que tinha uma arma lá, mas aí ele falou que a arma nem funcionava. Mas ele deixava a arma lá para, em determinado momento, se ele tivesse que fazer alguma coisa do ponto de vista de persuasão, ele pegaria a arma, mas não ia para assustar. Então são registros assim muito interessantes, né? O senhor acabou de colocar, né, que nem todos os mestres permaneceram, né, na federação. Né? Então, ainda dessa situação que você fez a pergunta, né, o mestre Bima não formou ninguém a mestre. Não formou ninguém a mestre. Foi um reconhecimento enquanto capoeiristas, enquanto pessoas que estavam iniciando trabalhos com capoeira. Né? Que é uma... Agora, eu sempre fico curioso... 15 para as 8. Tem que acelerar. 20 minutos, certo. Beleza. E depois culmina esses movimentos com a fundação da federação. Fundação da federação e com a federação. O senhor chegou, mestre? Eu comecei capoeira muito novo, né, com 10 anos de idade, em 1980. Eu era aluno do mestre Taquara, que primeiro começou com o mestre Ivan, que foi um dos pioneiros da capoeira na região norte de São Paulo, o mestre Ivan, que vinha do mestre Barbosa. É o Dilton. Ele foi aluno do Canhão. Isso, o mestre Taquara, ele começou com o Ivan primeiro, porque o Ivan foi o primeiro mestre dessa região noroeste aqui de São Paulo, Brasilândia, Freguesia do Ó, Pirituba, né? E o mestre Ivan era formado do mestre, meu Deus, o mesmo mestre do mestre Russo. Meu Deus do céu, esqueci o nome dele agora. Daqui a pouco a gente lembra aqui. E o mestre... O Russo do Rio? O Russo é capoeira de rua. É capoeira de rua, mas ele foi... Ele tem um nome. Mestre Barbosa, lembrei. Formado... E o mestre Ivan também era formado do mestre Barbosa. Eles até teve uma ocasião que a 13 de maio chegou, né, a trazer o mestre Barbosa para cá. E... Perdi o fio da meada aqui. Do mestre, o mestre Taquara, né? O mestre Taquara, depois ele passou a fazer parte da academia, da capoeira com K. Capoeira, né? Isso. Do mestre Canhão, que eu lembro até hoje que era na Amaral Gurgel, que eu cheguei com 11 anos e lá no batizado na Amaral Gurgel. Também, 1030. Isso, no começo dos anos 80. E eu lembro que a gente chegou a fazer umas apresentações nos campeonatos e nos festivais, no Bay Barione, né? O senhor chegou a pegar essa época do Babi Barione, do Bay Barione, até porque foi lá que era a federação, né? Isso, funcionava no 6º andar. Né? Lá que era a federação e até antes, quando a federação ainda não era federação, que a capoeira era vinculada ao departamento de pugilismo. Era isso, né, mestre? Era um departamento dentro da federação de pugilismo. Dentro da CBP, da Confederação Brasileira de Pugilismo. A partir da fundação da federação, dia 14 de julho de 74, então ela se emancipa, né? Se emancipa e aí ganha uma salinha lá também. Isso, no 6º andar, no DF, né? Departamento Estadual da Federação Esportiva. Né? Ali aconteceu o primeiro Campeonato Brasileiro em 1975. Sensacional. Né? Então, 14 de julho de 74, a fundação da federação. Eu comecei a fazer capoeira dia 20 de julho de 74. O primeiro campeonato eu assisti da arquibancada. O Giló, né, meu primeiro mestre capoeira, me trouxe para assistir. Eu conheci vi o mestre Saci, Itapuã, o Paulão do Brasília, todo aquele povo que participou do primeiro campeonato brasileiro, eu vi da arquibancada, isso em 75. Sensacional. Né? Então, depois disso, continuam os campeonatos, né? E a organização das federações.
né? A Paulista foi a primeira, homologada, questão de documentação, né? Aí eu não sei bem exatamente a sequência, mas a Carioca, a Paranaense. Um personagem que a gente não pode, né, Messi, negligenciar nesse momento da capoeira, principalmente da federação, inclusive na viabilização, né, da vinda do Mestre Bimba para cá, é o Mestre Gladson, né? Que só não está na foto aí, porque na ocasião ele não tinha o respaldo desses mestres, ele era aluno, né, do Mestre Onça, mas o Mestre Gladson, segundo relatos, não só dele, de fundamental pessoas, né? Nesse processo. Ele foi fundamental para a vinda do Mestre Bimba em São Paulo, viabilizando uma porção de coisas, e foi um dos grandes organizadores também, chegou a ser presidente da federação também, né, Mestre? Isso, o Gladson, o Mestre Gladson, ele iniciou com o Paulo Gomes, sim, né? Alguns 6, 8 meses com o Paulo Gomes, e depois já migra para a capoeira para o Onça, o Brabo, para o Ayrton Neves Moura, né? Então isso é 66, 67, por aí, 68, né? E o... Fugiu o que eu ia falar? Você estava falando sobre a relevância do mestre para a federação, então. esse e o papel Gladson, dele. Papel fundamental nesse processo todo aí. E aí, grande... a partir desse momento, principalmente... Articulador, organizador, né? E aí, Mestre, a partir por ele ser aluno do Ayrton, né? Porque o Ayrton que teve essa iniciativa maior era do Ayrton. E aí se juntaram o respaldo de ser aluno do Mestre Bimba também, né? Isso aí exatamente. Um respaldo a mais, né? Exatamente. Isso. Ou seja, né, do ponto de vista de capoeira, a gente sabe que esses mestres baianos que vieram para São Paulo, eles vieram de várias vertentes de mestres variados, né, da capoeira da Bahia, mas o mestre Ayrton Onça era direto do Mestre Bimba, né? Aluno do Mestre Bimba. Aluno do Mestre Bimba, né? O próprio Mestre Brasília vem da linhagem do Mestre Canjiquinha. Isso. Um pouco dessa confusão, né, do mestre Paulo Gomes era por conta disso, porque o Paulo Gomes já capoeira carioca. Então, capoeira carioca. Cada um querendo puxar um pouco a sardinha pelo lado. Ele era formado pelo mestre Arthur Emídio, né? Arthur Emídio. Sensacional. Que era um baiano no Rio de Janeiro. Não é Olha, isso, o Paulo Gomes, ele teve um trânsito também Rio de Janeiro e Juiz de Fora, Minas, tá? Sim. Porque lá em Juiz de Fora, ele traz um tal de João Ferreira para o Rio de Janeiro, e esse João Ferreira vem com ele do Rio para São Paulo. Aí Paulo Gomes se estabelece em São Paulo e esse João Ferreira vai para o ABC, se estabelece em São Caetano. Entendeu? Bom, então essa coisa de querer... ele tem uma data, 1962, como fundação da Associação de Capoeira... Ilha de Maré. Né? Ilha de Maré. Então, era essa coisa de querer um pouco a sardinha para o meu lado, né? E o outro lado era fortíssimo, né? A capoeira, Mestre Bimba, o Ayrton Neves Moura, aí junto ao Gladson, aí o Pinati já entra na sequência também, o Mestre Pinati, né? Sim. Eu anotei aqui o senhor chegou a falar, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade, né? Dessa época, quando o senhor começou a praticar, que praticamente quando a capoeira moderna de São Paulo se estrutura. Final de setembro. Quem era o cara que todo mundo queria ser um dia? Sempre tem uma pessoa que fala, cara, eu queria jogar capoeira igual esse cara aqui. Rapaz, olha... Botei na parede agora, né? Olha, o Mestre Miguel, ele sempre foi muito bom de capoeira. Era sobre isso que eu ia falar, mestre. A gente, essa segunda geração, depois desses mestres, eram capoeiristas muito interessantes. Inclusive, esses mestres davam guarita para eles quando vinham da Bahia, né? O Mestre Miguel foi um deles. Mestre Zumbi também. Aí tem Silvestre. Olha, Silvestre foi um cara assim que fez muito. Os eventos dele, os batizados, era muita gente. Né? Tinha uma coisa assim que ele botava o povo para correr da academia e falava para ele: Silvestre, o mestre Índio sabe falar isso, bem melhor, claro, né? Silvestre, você não pode expulsar os alunos, não pode bater nos alunos. Ele falou que aqui desce 2, desce 3, sobe 10. Ele era muita gente, e o Silvestre, eles jogavam muito bem, né? Então a coisa de cantar, tocar, jogar. Eu me lembro muito do jogo dele, do mestre com o Zumbi, né? Com o mestre Zumbi.
Depois tinha o Polinho, tinha um jogo bonito também junto com o Polinho, o Zumbi e o Polinho. Mas o Miguel era uma referência, né? Já logo de. É quase que uma unanimidade, né? O mestre Miguel era muito bom de capoeira e eu ouço dizer que o mestre Zumbi também era muito bom. Nossa, e a gente teve. Só pra gente. E esse povo foi em Santo André jogar capoeira, viu? O Valdenor levou todo esse povo aí para jogar capoeira em Santo André. Até do ponto de vista de ser justo também, com a capoeira de Angola também, né? Já que a gente está falando final dos anos 70 para 80, né? O mestre Gato, segundo o mestre Plínio, o mestre Gato chegou a morar um tempo aqui em São Paulo, tanto que o mestre Plínio teve os primeiros contatos com a capoeira Angola através do mestre Gato, né? Sim. E o mestre Paulo dos Anjos também teve uma passagem aqui. O mestre Caissara chegou a fazer uma passagem em São Paulo quando veio gravar o disco e veio com o mestre Limão, que acabou ficando. Isso. Aí é só passada. É só gravação do disco e tal. Né? Mas Paulo dos Anjos morou no interior. Paulo dos Anjos e o mestre Gato também chegou a morar. Passou por vários estados, né? Então, é importante a gente mencionar esses mestres que influenciaram muito a organização do ritual, da musicalidade. Sensacional. Exatamente. Mas, vamos lá, a gente tem pouco tempo para falar de muita coisa, né? Pouco tempo para falar de muita coisa. A capoeira de Paulo dos Anjos é uma capoeira progressiva, Angola para frente. Sim. Né? Esses mestres, eles tiveram assim momentos assim tiveram um momento áureo ali, eu acho que por volta da década de 80 ali, que a grande maioria deles tiveram muitos alunos e, de fato, passaram a utilizar a capoeira como profissão mesmo. Eles só davam aula de capoeira, né? Mas, a partir dos anos 90, mestre, a capoeira, do ponto de vista de um componente cultural, né? Normalmente, você pega uma manifestação cultural, principalmente urbana, de tempos em tempos ela dá uma guinada, né? A gente diz a história de que... 90 foi forte. Sim. Que a cultura, né, como manifestação humana, ela se transforma em reflexo das transformações da sociedade. E em 90, a capoeira, ela dá um solavanco, ela dá uma mudada. Em 90, mestre, é o advento dessa chegada da capoeira, entre aspas, estilizada, contemporânea em São Paulo. E foi um momento que eu acompanhei assim, muito de perto, porque eu acabei fazendo parte de um desses grupos, né? Eu vou colocar algumas informações, não vai dar para entrar em muitos detalhes, mas os senhores podem acrescentar também, né? Não digo nem em meados dos anos 90, até um pouquinho antes, assim, eu acho que de 93 para frente, a gente tem a chegada de uma outra forma de capoeiragem em São Paulo, que é essa capoeira, entre aspas, contemporânea, dita que eu chamaria de capoeira da senzala. Até o mestre Nestor, eu falei acho que já nos 2 podcasts que eu falei, o mestre Nestor, ele teve uma premonição, né? Saudoso mestre Nestor, né? Grande pesquisador da capoeira. Ele, numa palestra, eu tenho fita cassete, eu nem sei se ela funciona mais. Eu vi numa fita cassete uma palestra do mestre Nestor em 82, na Universidade Rural de Pernambuco. Ele teve a premonição de que a capoeira da senzala seria a capoeira mais praticada no mundo inteiro. E o que é a capoeira da senzala? É essa capoeira estilizada moderna. Misturada. Que é uma capoeira misturada, que já teve mesclada, que já se transformou já e já está em outro processo de transformação que, se der tempo, a gente vai falar sobre isso também, né? E aí o que acontece, mestre? A partir de 90 chegam esses grupos dessa capoeira contemporânea em São Paulo, né? E eu digo capoeira contemporânea porque no próprio dossiê do IFAM eles nomearam essa outra vertente de capoeira essa palavra como capoeira contemporânea, que é um paradoxo, mas de qualquer forma foi nomeado, foi grafado. Está grafado lá no dossiê do IFAM capoeira contemporânea, então vamos considerar que é isso, mas há controvérsias, né? Até porque o termo da etimologia da palavra contemporânea tem pelo menos 2 significados. Vários. Mas aí, mestre, chega essa capoeira em São Paulo, fixa a bateria, a musicalidade. Mas não é. Ela tem um apelo estético, ela tem um apelo sobretudo profissional, entendeu? Isso. E a gente percebe que ela vem dentro de um formato encaixotado assim, que acaba deixando a capoeira de uma forma mais atrativa, até para a parte da visibilidade dela, para a parte do desenvolvimento dela nos órgãos públicos, escolas, apresentações, teatros, aquilo outro. Tanto que, né, é nessa época
nos anos 90 que a gente vê capoeira em tudo quanto é lugar. Você vê capoeira na novela, no comercial de sabão em pó, As revistas, os jornais, em tudo. Então, os anos 90 teve uma efervescência muito grande da capoeira e, no meu ponto de vista, devido a esse formato que se concebeu dessa capoeira moderna. Mesclada. Né? Isso, mesclada, né? Mas o que eu percebi também? Ela veio com essa força da realidade de agregar muitos capoeiristas dentro de grupos, que eram de grupos diversos, desses mestres antigos de São Paulo, ou bifurcações desses mestres. E aí essas pessoas conseguem, de alguma forma, ela se torna tão atraente que esses capoeiristas passam a querer fazer parte desses grupos. Vou nomear alguns que eu me recordo assim, por cima. Se eu esquecer de alguém, me desculpa. Mas que eu me recordo que eu fiz parte: Ginga Brasil Capoeira, Abadá Capoeira, Biribazu, Senzala, quem mais, meu Deus do céu? Tem mais? Me ajuda aí, Diego. Gerais. Capoeira Gerais, que não era tão estilizada, mas já era diferente da capoeira de São Paulo. Até o culto arte, né, do Mestre Gunga também, que estava junto desse movimento Muzenza, também, que teve influências da capoeira do Rio de Janeiro. Muzenza. Então vamos colocar aí uma média de 6, o Cordão de Ouro mesmo, que acaba virando um grande grupo, de ouro. Internacionaliza. Mas eu tenho um parênteses com relação ao Cordão de Ouro. A Cordão de Ouro, apesar de, segundo relatos do próprio Mestre Brasília, o Mestre Suassuna, ele sabia que o Mestre Camisa era um grande jogador de capoeira. Então, ele observou muita coisa da capoeira do Mestre Camisa e meio que ressignificou essa troca dentro do formato da Cordão de Ouro. Mas, de uma forma geral, quando teve esse advento dessa capoeira estilizada, contemporânea, que eu chamo de capoeira da senzala, que o Mestre Camisa já está nomeando de capoeira Abadá, entendeu? Cada um dá o nome que quer, né? Pro troço, né? Entendeu? E o Mestre Suassuna, ele fez um movimento muito importante. Ele reteu a galera dele, escondeu a galera dele. A galera não vai para lugar nenhum, segundo o relato dos meus amigos da época, entendeu? E quando essa galera chegava lá para medir força, porque foi uma época de muita rivalidade de grupo, a capoeira era dura, entendeu? Ele nem deixava jogar. Essa época. E eu acho que essa autoproteção da Cordão de Ouro preservou a essência da Cordão de Ouro para agora, num segundo momento, num outro chacoalhão, numa outra guinada que a capoeira está tendo, a capoeira da Cordão de Ouro foi preservada e está influenciando um outro momento da capoeira de uma forma geral, entendeu? Oi? Tá bom. E aí eu queria saber o que os senhores têm acrescentado do ponto de vista da visão de vocês desse momento aí, que eu coloco aí mais ou menos até 2010, vamos colocar, porque em 2010 acontece um outro fenômeno, uma outra guinada da capoeira que está gerando uma outra ressignificação, só para a gente fechar esse recorte de uma hora, né? Com relação à capoeira contemporânea, mestre, o que o senhor tem a acrescentar? Então, eu vejo que já de meados de década de 80, 85, 88 para frente, e aí entrando na década de 90, é que se fixa a musicalidade, a tal da bateria, né? Ou as tais baterias, porque aí tem algumas diferentes. Porque era bastante negligenciado. Não, né, praticamente não tinha. Musical, no Sudeste, né? Não tinha essa coisa. Dava a impressão que a musicalidade era só um adorno, né? Tinha alguns que levavam essa parte musical bem a sério, Cordão de Ouro mesmo, porque o Mestre Suassuna sempre foi um grande cantor, instrumentista. Mas não se praticava essa coisa da bateria composta. Essa composição que a gente tem hoje, berimbau, berrabô e médio viola, que usa a palavra gunga, inclusive. Berrabô e médio viola, bateria formada. Não tinha isso. Isso chega aqui no Sudeste de meados de 85 para frente. Então, em 90... Muito influenciado por Mestre Moraes. Sim, segundo ouvi de várias fontes. Não, sim, quando ele estrutura a bateria com instrumentos ali que acaba sendo padrão para quase todo mundo. De 80 a 81 para frente, mas isso vai vingar depois de Porque mesmo entre grupos de Angola, você tinha várias organizações. Essa excelência do Mestre Moraes, essa parte musical. Um pesquisor, ela vai vingar mesmo, vai se popularizar de meados dos anos 90 para frente. Isso, né? Então, e aí os grupos, cada um vai organizar a sua bateria também, sua musicalidade. Mas não era só isso, né, mestre? Eu acho que o uniforme, essa coisa de uniformizar o uniforme, né?
todo mundo A vestindo movimentação, a movimentação, os sistemas de graduações. o apelo estético, inclusive com a perfeição dos golpes, né? A ponto de um certo ponto ficar uma mais capoeira um enfático pouco... ao corpo, que era, foi uma época de muita gente bombada, né? Vamos usar a palavra. Justamente. Eu mesmo fui um na época, né? Então, mas longe. E longe- você, mestre Pedro, o que você faz de recorte assim dessa época aí, dessa capoeira, que está aí até hoje, que ainda continua sendo a capoeira mais prática? O formato de capoeira, não vou dizer estilo, mas é o formato de capoeira mais praticado no mundo inteiro. Vamos colocar assim. Entendeu? Primeira influência para mim foi interna no Brasil, pela mídia e principalmente pelo Rio de Janeiro ter toda uma mídia ali estruturada na Globo. Então isso deu muita visibilidade, Muita obviamente, para os visibilidade. grupos. Eu sou de Niterói, né? Eu cresci no Rio vendo Tá. Eu sabia as que primeiras esse rodas de capoeira que eu taquinho assisti. vinha de algum lugar. Primeiras rodas de capoeira que eu assisti foram das senzalas lá em Niterói, na minha terra. Tinha muitos amigos praticantes. Depois, mas comecei aqui, mas ainda novo, quando eu vim para cá, para Santos. Mas o que eu vejo, o segundo movimento foi a internacionalização da capoeira, que também direcionou muito. Eu acho que os mestres desses grupos, eles conseguiram, de repente, dar uma estrutura, não vou dizer mais profissional, mas uma estrutura mais de negócio, no sentido de organizar os eventos. Já tinham eventos, já tinha de tudo, mas assim, era o exemplo que você falou lá do mestre que a estética. derrubava dois. Eles tinham uma preocupação de crescer. Fato, se tornou uma coisa mais. Eles tiveram mais preocupação com essa parte estética de uma forma geral na capoeira. E eu acho que é isso. Assim, você vê Mestre Camisa, é um cara que tem uma visão de negócio, a capoeira como um grande negócio que tem que se profissionalizar. Praticamente empresas, vamos dizer assim. E é mérito, sabe? Foi isso que fez a capoeira realmente crescer no mundo inteiro. Vamos dizer que tem o bônus, mas existe um pouco de ônus também. Mas eu, como historiador e como praticante, assim, eu defendo que assim, as identidades de cada grupo, na sua origem, também tem que ser valorizadas. Então, assim, eu acho que assim, a padronização da musicalidade, de certa forma... Passar uns 5, mano. Passou já. Então deixa eu fechar. Então, só para... Não dá para fechar? Dá, mas eu fecho e depois continuo de novo. Então, só para dar um exemplo. Não pode fazer o fechamento, porque vai terminar às 10h20. Vamos fechar. Depois você corta uns trechos e vai dar uma hora, né? Isso. Você corta uns trechos anteriores. Você dá uma comprimida depois, só pra gente fechar, pra não ficar jegue, né? Mas não vai passar muito. Não, vamos fechar rapidinho. Então, só pra terminar aqui, eu vou dar um exemplo da minha terra, sabe? Então, o meu mestre mesmo, o Ribas, ele nunca aceitou essa influência, porque ele tinha uma outra visão. E a capoeira que eu pratico, que eu cresci praticando, é uma capoeira que as pessoas falam que é muito típica da Baixada Santista, de Santos, uma capoeira que a gente fala que é mais solta, com movimentos mais contínuos, etc, né? E assim, pra mim, eu gosto de praticar essa capoeira, treinei em Angola, treinei em regional, sabia toda a sequência de bimba, porque você tem que ter esse conhecimento. Só que assim, a capoeira como uma expressão corporal, antes de mais nada, ela tem que representar o que você quer falar com o corpo, né? E eu acho que o problema é quando a pessoa se reprime demais. Assim, mas essa visão do Pedro praticante, não do historiador pesquisador. Tá certo. Eu assim, só pra gente fechar essa parte para passar por um solavanco que ela deu de 2010 para cá, a capoeira, né, como um todo, né? Eu acho que de ônus, assim, eu ressaltaria que se evidenciou o capoeirista performático, o corda vermelha, o corda roxa, em detrimento aos mestres mais velhos. Foi um momento, e isso não foi um fenômeno só da capoeira, isso aconteceu com o samba, inclusive, entendeu? Eu acho que teve um enaltecimento assim dos capoeiristas mais performáticos e tal, os mestres novos, e os mais velhos acabaram ficando no ostracismo. Mas, vamos lá. Em 2010, no meu ponto de vista, como observador da capoeira e praticante, a capoeira dá mais uma chacoalhada. E São Paulo foi protagonista disso, no meu ponto de vista. A partir de não só São Paulo, como Rio de Janeiro também. A partir de 2010, mais ou menos, né? Vou colocar de 2009, 2010, esse formato começa a estagnar. Ele começa a dar uma estagnada. Sabe aquele negócio quando você espreme e não sai mais nada? Ele começa a dar uma estagnada. E a partir dessa estagnada, o que acontece? O que aparece? Porque normalmente é assim, né?
um formato vai. Os grupos perdem adeptos. Porque tinha um formato de grupo, que tinha umas demandas, mas aí daqui a pouco um olhou para um lado, outro olhou para o outro, aí de repente um falou, o mestre antigo, ficou lá para trás. Mas aquela forma de se jogar capoeira ficou lá para trás. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer isso vamos trazer isso de volta para a superfície. Né? E isso aconteceu, no meu ponto de vista, o pontapé inicial. É claro, podem existir outros fragmentos, mas o pontapé inicial para mim foi Movimento Novo e Vadeia Sampa. Movimento Novo por evidenciar essa coisa do capoeirista e da capoeira mais desprendida de formatos, uma coisa mais intuitiva, entendeu? Com uma boa musicalidade também, mas nem tanto com as presenças dos mestres anciões. E aí vem o Vadeia Sampa, que pega essa coisa da capoeira intuitiva, uma capoeira mais solta, como se fosse a capoeiragem mesmo de rua, entendeu? Só que traz os mestres mais velhos para a superfície, para o holofote. E aí... Mas você tem as clínicas do Grato. Não, é claro, não vai dar para falar de tudo, né, mestre? Não, mas, mestre... Você já deu um salto. Não, mas vamos lá. Mas eu estou falando de movimentos pontuais que a gente consegue ver com muita clareza que através, inclusive, das redes sociais, que a gente vai continuar falando depois, deu esse boom, deu essa repercussão de forma até do ponto de vista mundial. E hoje, o que eu vejo hoje? Hoje, a contemporânea, essa capoeira estilizada dos grupos, ela ainda existe, ela ainda é hegemônica, mas agora ela coexiste com outros formatos de capoeira. Então, hoje em dia está muito melhor. E ela coexiste com outros formatos de capoeira a ponto dessa capoeira mais desprendida de formatos, que a molecada tá bem solta, tá fazendo o que quer no jogo, tá impressionante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas só pra gente fechar o bloco de uma hora, em alguns né? momentos exagerados. Isso. Não, justamente, a gente vai entrar nesse tópico. Aí o que acontece? Ela agora está coexistindo com essa capoeira a ponto dessa capoeira intuitiva começar a influenciar o formato de jogo da capoeira contemporânea. Para a gente fechar esse bloco aqui legal, agradeço os mestres. Foi pouco tempo para falar de muita coisa, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um passeio rápido aí em uma hora e falar aí de fragmentos da nossa história, da nossa capoeiragem paulista. Mestres, muito obrigado. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, através do 2º Fomento à Capoeira. Obrigado, Elielma. Obrigado, Tante. E obrigado, Diego e Capoeira Cast.